Engenharia de aquisição invisível, qualificação monetizada, sistema de agendamento por carta. É dessa maneira que eu ajudo negócios digitais a faturar de 34 a 52 mil por mês, por funil e o melhor de tudo, sem lançamento. A primeira coisa que a gente faz é implementar uma engenharia de aquisição invisível. Ela funciona da seguinte maneira. O primeiro passo é um posicionamento magnético. Então, a gente vai ter um perfil com autoridade e diferenciação, principalmente porque em 2025 a produção de conteúdo meramente educacional virou commodity, que é uma coisa que todo mundo faz, não tem muita novidade. Uma bio com curiosidade e uma oferta bem soft. Como que funciona isso? Me envie info se você quiser vender de 30 a 50 mil reais nos próximos 45 dias sem lançamentos. Então, eu gero curiosidade, porque eu não falo como eu faço isso, e gero um desejo para que a pessoa queira entrar em contato comigo através de uma oferta soft, sem falar preço nem nada. Eu vou ter destaque com provas sociais, então, assim, como todo mundo produz conteúdo e ensina como fazer, é muito importante que eu tenha destacado os meus resultados, porque isso aqui é uma coisa única, e eu provo que o meu método funciona. E o nosso feed, ele vai ter um conteúdo que prove e gere desejo pelo método. Como que a gente faz isso? A prova do método, ela vem através dos Reels. Então, aquilo que eu falei aqui na minha bio, eu vou ter uma sequência de Reels explicando como funciona em passo a passo e vários cases de sucesso que eu tenho. Além disso, o meu feed, ao invés de simplesmente eu ensinar as pessoas, eu trago lifestyle com base em 4 princípios que eu acredito e que é a imagem que eu quero transmitir. Dessa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando o meu perfil em uma verdadeira landing page. E para que isso aconteça, você tem que ter uma bio que gere curiosidade, feed que desperta desejo e Reels provando o método. Feito isso, a gente vai para a segunda etapa da engenharia de aquisição invisível, que é encontrando audiência quente. Isso daqui é bem simples. Basicamente, a gente vai mapear seguidores e leads que a gente tem ali no perfil, ou então a gente vai recuperar interações passadas. Aqui pode ser todo mundo que respondeu uma caixinha de pergunta, todo mundo que você já conversou no DM, que faça sentido para comprar o seu produto, e a gente vai começar a desenhar os roteiros de abordagem com copy indireta. Sem indireta aqui, é assim 80-20, tanto que na aquisição invisível, eu vou trazer um pouco mais disso para vocês, mas onde o pessoal erra é já querer chegar de cara, falando preço, fazendo uma oferta. É uma coisa até que o próprio Russell fala no livro dele, que quando eu falo com tráfego que ainda é frio, eu preciso primeiro convencer mais essa pessoa, bater na dor ou no desejo dela, e não simplesmente fazer uma oferta de preço. E onde que eu encontro essa audiência? A gente faz um post, e nesse post a gente traz os comentários, os meus seguidores, ou até mesmo quem visualizou meus stories. O que a gente vai fazer? A gente vai planilhar todo mundo, vai criar toda uma lista de prospecção no Instagram, porque que ou você ou o seu time vão entrar em contato, né, para começar a abordar essas pessoas. É muito importante que, além das primeiras abordagens, a gente tenha uma cadência de follow-up bem estruturada, levando essas pessoas ou para uma reunião ou conduzindo para a venda direta. Tudo vai depender do produto que está sendo vendido. Assim que a gente encontrou essa audiência quente, a gente vai começar a aquisição invisível. Ela é feita por abordagem via DM, com perguntas que revelam dor ou desejo, e elas vão conduzir para a rota de conversão. O que é muito importante aqui? Quando eu tenho produtos caros, levando em consideração a realidade do Brasil, acima de 3 mil reais, é muito interessante que eu faça uma reunião. Porque nessa reunião eu consigo quebrar mais objeções e gerar mais valor ali para a audiência. Já quando é um produto abaixo de 3 mil, pode fazer o fechamento direto na DM, porque é um preço que o brasileiro está bem acostumado a pagar. E aí acaba que não vai ter muita objeção em cima disso. Olha como é que funciona na prática. Nesse caso, eu respondi um stories, um cara que estava dentro do meu ICP, de uma forma bem soft. Olha só, eu não faço nenhuma oferta direto para ele. Eu só fiz um elogio. Nisso, ele agradeceu e me elogiou também. Então, ele me deu um espaço com uma abertura. E aqui eu continuo com a condução, fazendo uma pergunta, já direcionando para o meu produto, porque com isso eu vou extrair uma dor e um desejo dele para entender como é que eu consigo vender. Então, ele falou assim: ó, quero abrir novas frentes de consultoria, mentoria para ajudar empreendedores com estratégia de tráfego. Vi que você tem um treinamento de funis para mentores. Eu falei: pô, maravilha. Mano, não tem segredo, desenhei minha consultoria, vende a primeira hoje, 8 mil. Bora fazer uma call que te ajuda a estruturar a sua. Ou seja, olha como eu fiz uma condução sutil. No caso, eu vou oferecer para ele um produto que custa 6 mil reais, que é um acompanhamento. Então faz sentido eu pegar esse cara e levar ele para dentro da reunião. O que, que ele falou aqui, ó? Já vou escutar teus áudios, não tinha visto não, já vou jantar aqui e já discuto. Aí ele falou, vamos. Aí já pergunto como é que tá a sua agenda, 14 às 18. Um ponto muito importante aqui é que quando você for fazer o pitch da reunião, não deixa aberto não. Então, no nosso sistema de engenharia, a gente sempre dá 2 sugestões de horário, de preferência para o mesmo dia ou para o dia seguinte, porque aumenta a taxa de comparecimento e, consequentemente, o número de vendas que a gente faz. A quarta etapa da nossa engenharia de aquisição é o ciclo de abastecimento. Porque, querendo ou não, essas pessoas aqui, uma hora, elas vão se esgotar e a gente precisa estar o tempo inteiro renovando base, porque isso aumenta o meu perfil, me traz mais autoridade, ao mesmo tempo que coloca mais leads para dentro do meu funil para minha engenharia. Então, o que a gente vai fazer? Anúncio de atração para o perfil, e a gente vai usar Story Ads para fazer remarketing, porque é toda uma engenharia de aquisição. Eu não vou aparecer para a pessoa só uma vez, eu vou aparecer para ela de múltiplas formas, com múltiplos gatilhos, para que ela fique no meu ecossistema o tempo inteiro
passando por essas fases, porque elas se retroalimentam, né? Ou seja, o cara só sai depois que ele compra. E como é que funciona esse ciclo de abastecimento? Ó? A gente vai criar uma campanha com objetivo de tráfego. Essa campanha, ela vai direcionar para o Instagram, Facebook, mas aqui no caso vai ser para o Instagram, no caso. E em públicos, como que eu gosto de utilizar? Eu pego as melhores localizações. A maioria das pessoas gostam de trabalhar em públicos Advantage Plus, não tem problema, você tem que testar, mas na minha opinião, assim você direciona o seu tráfego de uma forma melhor, porque a gente sabe ler métrica, a gente sabe analisar os padrões, e geralmente nessas regiões aqui é onde a gente tem nossos melhores avatares. Coloca a idade do nosso público, meu público varia mais ou menos de 25 a 60 anos, é um público muito bom para mim, ele é bem qualificado. O que que eu gosto de utilizar? Eu não gosto de deixar esse público aberto para o Facebook e selecionar os interesses. Eu vou filtrando ele por comportamentos e interesses. Então, para mim é muito bom um cara que fez pagamento em 30, 90 dias, porque ele é um usuário ativo do Facebook Ads, ele investe em tráfego, ele é administrador de página do Facebook. Como eu atendo negócios digitais, esse cara tem interesse na Hotmart, e-mail marketing, SEO, anúncio. Eu também gosto de colocar aqui alguns interesses ou comportamentos em busca de qualificar esse cara com poder aquisitivo, porque se eu estou em busca de vender um produto mais caro para ele, então é muito interessante que ele seja um viajante internacional frequente, que ele tenha interesse em American Express, viagem em primeira classe, porque eu vou filtrar em busca de um ICP mais qualificado. Além disso, uma coisa que eu faço aqui também é não usar posicionamento de vantage. Eu escolho aparecer só no Instagram, porque eu sei onde a minha audiência tá, e a princípio ela tá no Instagram, mas principalmente tem um público mais qualificado. Aqui no Brasil, 80% das pessoas que ainda utilizam o Facebook são pessoas desqualificadas, assim. A galera que não tem muito potencial de compra tende a sujar muito o seu algoritmo e trazer um lead ruim. Então aqui a gente foca em implementar 100% no Instagram. Eu trouxe aqui agora para a altura de anúncio que a gente utiliza. Aqui tem um anúncio de imagem. O que é muito importante? Que esse hook, ele coloque o cara para pensar. Então ele tem que gerar curiosidade, tem que ficar com uma pulga atrás da orelha para ele ter mais interesse e ler a minha copy. Porque a partir do momento que ele viu o meu hook e começou a pensar, ele já tá na minha copy sem ele mesmo perceber. E aí eu vou ter uma chamada que é para acessar o meu perfil do Instagram. Eu também gosto muito de utilizar carrossel. Carrossel, eu uso carrosséis longos, então eu sempre tenho um hook que ele gera também essa dúvida, essa curiosidade, e sempre atacando ou a emoção da ganância ou a emoção do medo, que são as emoções primárias que mais fazem as pessoas agir. Geralmente, o carrossel, ele tende a trazer menos leads, mas um lead bem mais qualificado, porque esse lead, ele teve que passar por todo um processo de convencimento. E eu posso pedir ou esse cara para me mandar info na minha DM, ou eu posso pedir ele para me seguir, que é o que eu faço aqui, ó, me siga para aprender mais. Vai de teste que funciona melhor para você. Um outro tipo de anúncio que a gente faz também é rodar os próprios Reels, porque ele é um Reels de prova social. Então, enquanto as pessoas aparecem simplesmente ensinando, aqui no nossa engenharia, a gente vai aparecer provando o que a gente faz, porque a gente acredita que isso aqui tem muito mais força. Tendo em vista que, como eu falei, conteúdo meio que virou commodity, uma parada que todo mundo faz, já quando você começa a provar, você se diferencia muito. E isso aqui é uma das coisas fundamentais para que a engenharia de aquisição invisível funcione, porque você tem que ter um perfil com autoridade e diferenciação. Qual que é o objetivo desse funil? É converter atenção orgânica em receita previsível direto do Instagram. Esse é um tipo de funil que ele tem um ROAS muito alto, porque trazer essas pessoas para o perfil é muito barato. Por cada visita dessa aqui, a gente paga em média de 20 a 40 centavos. E um custo por seguidor, a gente vai buscar de 3 a 5 reais. Claro que dependendo do nicho é mais barato ou mais caro, mas essa é uma boa média para a gente levar em consideração. Depois disso, o próximo funil que a gente implementa é a qualificação monetizada. Ele é um funil que ele traz lucro para a gente, mas mais importante, ele coloca uma base de cliente muito grande para a gente continuar vendendo próximos passos e, de preferência, um high ticket. Primeira coisa que a gente faz é criar um produto de ruminação mental. Depois, manda esse cara com a sales page, faz uma sequência de pré-qualificação e manda agora esse cara com a sessão estratégica que é amplamente qualificada, porque esse cara já comprou aqui e ele ainda foi pré-qualificado. Nosso objetivo é atrair o máximo de compradores, isso aqui é muito importante. Quando eu estou falando de lead, tem um cara que é comprador, então ele é duplamente qualificado para ascensão de produtos de maior valor. Então o cara pode entrar aqui por um produto de 29, que é o que acontece no nosso caso muitas vezes, e compra um produto de 6 ou 10K sem problema nenhum. Porque esse produto, eu vou trazer a engenharia dele aqui para vocês, ele é desenvolvido 100% pensado na minha audiência. O que é muito importante para esse produto funcionar bem e escalar bastante? Ele tem que ser uma ruminação mental. Ou seja, é algo que a minha audiência pensa 24 horas por dia. Ela deita e dorme pensando nisso daqui, não sai da cabeça dela. Esse produto, ele tem que ser prático e rápido. Um consumo em até 48 horas. Que é simplesmente a pessoa pegar e plugar na operação dela. Ele tem que resolver uma dor específica e urgente. Por isso que ele é de ruminação mental. Então, a promessa ela é baseada nessa ruminação do avatar, principalmente porque a gente não quer trabalhar com ele
Só que no front, a gente quer continuar trabalhando com ele nos upsells, nas ascensões. Deve ser um produto de baixo custo. Então, de 29 a 99 é o que funciona melhor para a gente, principalmente os produtos de R$ 69. Por que eu gosto de trabalhar com 69 e não 7? Porque no digital, todo mundo coloca isso, 17, 27, 67, e eu sinto que isso aqui traz mais cara de um produto sério, porque o que quase todo mundo está acostumado quando vai ao mercado, por exemplo. No mercado você vai comprar um produto, é 9,90, então eu vejo que isso aqui faz mais sentido. Esse produto tem que ser no formato no brain. Então, ele não pode exigir esforço nem reflexão da pessoa para entender sobre o que ela se trata. Então, não vai ter jornada e nem método. Não vai ter mecanismo, não vai ter transformação. É um produto rápido que ela vai pegar e vai consumir ali já era. Por isso que os formatos do tipo checklist, tutorial, ou então um sistema de passo a passo, de uma coisa rápida para a pessoa implementar, vai funcionar muito bem. Aqui na empresa, a gente rodava para a gente um agente de inteligência artificial que otimizava a campanha. Porque a intenção era colocar o máximo de gestores de tráfego para dentro do ecossistema, para a gente vender formações ou mentoria para esse pessoal, mas principalmente mentoria. Criei o meu produto de ruminação mental, agora eu vou para minha sales page. A gente usa aqui uma estrutura que ela é bem diferente do que o mercado utiliza. Então, a maioria do mercado, quando utiliza esses produtos baratinhos aqui, de front-end, até R$ 99, eles colocam um botão de compra em tudo que é lugar, porque eles entendem que dessa maneira meio que o lead vai estar 100% cercado e vai querer comprar porque o produto é barato. Mas eu prefiro trabalhar um pouco mais a parte de copy, porque eu quero qualificar o cara que entra. Então, por mais que eu tenha um lucro nesse produto, meu objetivo é mais que ele break-even para me trazer lead e eu poder escalar meu tráfego de forma infinita. A estrutura da minha página é a seguinte. Primeiro bloco, ela tem que vender o curso sozinho. Coloquei curso aqui, mas pode ser checklist, outros formatos, não tem problema. E ela faz isso através de uma headline muito forte. No meu caso era, descubra como otimizar campanhas 3 vezes mais rápido ou mais com inteligência artificial. Eu gosto muito de descubra como, ou então copie e cola. Na minha opinião, são os melhores headlines que tem. Bloco 2 depoimento. Bloco 3 dor latente. Então, essa dor latente, você vai colocar o avatar para refletir sobre as próprias ruminações mentais que ele tem. A melhor forma de mapear isso daqui hoje é com a inteligência artificial. Então, você pode pegar toda a sua pesquisa através dos seus lançamentos, joga na IA e pede ela para extrair quais são as maiores ruminações mentais. Com base nela, você vai colocar isso aqui na página. Bloco 4, o passo a passo, ou seja, o que a pessoa vai fazer? Ela para ela conseguir implementar esse produto. Então, ela acessa o produto, ela, acessado o produto, ela descobre XPTO e ela realiza Y ação, depois faz XPTO. Eu gosto de colocar 4 passos. 4 passos. Eu vejo que é o que funciona melhor. Depois, tudo que você vai receber. Aqui a gente vai fazer ancoragem, fala quais são os bônus, fala para quem serve, lista novamente tudo que vai receber. Agora, só no bloco 9, ou seja, só lá embaixo na minha página, eu vou colocar um botão, um valor, para a pessoa poder comprar. Bloco 10, eu vou ter uma conversa séria, depois autoridade, aqui eu vou falar quem eu sou, tá? Quem sou. Depois o valor de novo e o rodapé para finalizar a página. Criamos o produto, fizemos a página de venda, agora a gente vai para a sequência de pré-qualificação. Eu trouxe um caso real aqui, ó. A pessoa comprou o produto, a gente vendeu ele a R$ 69. Aí já chamei ele pro WhatsApp. Como é que funciona isso? Eu pergunto à pessoa se ela já testou o produto e o que que ela achou. No caso, ele me perguntou onde é que estão as aulas, que ele não tinha encontrado. Eu expliquei aqui. E aí eu faço uma pergunta pressupondo alguma coisa. Então, eu queria saber se ele já era gestor de tráfego para ver qual era o próximo passo que faria sentido eu vender para ele. Então, pô, se fosse um empresário, eu não perguntaria isso. É porque eu já tinha ideia de quem era o lead, uma vez que a gente pede no Instagram também, ver quem é esse cara no Instagram. Ele falou que, ó, cara, tenho 4 clientes por enquanto. E essas coisas relacionadas à otimização, eu ainda tenho bastante dificuldade. É exatamente o cara que eu procuro para minha mentoria. Porque na mentoria que a gente tem aqui, a gente pega gestor de tráfego, transforma ele em gestor de funil, faz ele faturar de 10 a 30 mil reais por mês. Faço mais algumas qualificações e pergunto, ó, se quiser, podemos fazer uma call que te passa os bizus. Podemos marcar sim, ele mesmo pediu para marcar, e agora o que eu tenho? Uma sessão estratégica bem qualificada. Por quê? Pensamos que esse cara, eu criei um produto específico para uma dor que ele tenha, então outras audiências não vão comprar esse produto. Eu criei uma página de vendas que ela tem toda uma sequência lógica para envolver esse cara na minha copy, qualificar ele bastante. Então ele não tem um botão de compra desde cara. Depois, ele passou por uma sequência de pré-qualificação, em que eu pergunto se ele já testou o produto, já pergunto se ele, tipo, qual o nível dele naquele mercado. Aqui eu só perguntei se ele era gestor, porque quem já é gestor já pode entrar. Feito isso, qualificado, chamo para reunião, pronto. Então, uma sessão estratégica qualificada. Esse aqui é um funil que ele escala bastante. A gente vai sempre buscar um ROAS nele na escala, tá? De 1,8 a 2,5. Mas a gente só começa a escalar quando ele tá dando um ROAS de 2,5. Tá dando ROAS de 2,5, você pode socar dinheiro em tráfego, porque ele vai ficar ali em 1,8. Você vai ter um pequeno lucro no front, mas a escala é absurda. Então, por mais que, por exemplo, eu tivesse pagado R$ 58 para ter esse cliente na minha base, para mim ainda faria sentido, porque ele ia comprar um passo de 6 a 10 mil reais. E o Step 3 é o sistema de agendamento por carta.
Esse daqui, sem sombra de dúvidas, é um dos funis mais poderosos e é um dos menos explorados aqui no Brasil. Quando eu falo de ter reunião de venda, aqui meio que todo mundo utiliza sessão estratégica. Com isso, eu tenho um mercado muito concorrido e sessões muito caras, porque tá todo mundo meio que oferecendo a mesma coisa. E a gente tem que estar o tempo inteiro buscando diferenciação. Quais são as etapas desse sistema? Anzol de atração, carta de vendas de 8 minutos, formulário tag away, isso aqui é muito importante, 80-20 desse funil, e eu vou ter uma call de conversão qualificada. Qual o objetivo desse funil? Qualificar e agendar leads que já estejam prontos para comprar usando carta de vendas. Vou explicar aqui para vocês como é que a gente faz isso em passo a passo. São 4 steps, como vocês podem ver. O que é o anzol de atração? O anzol de atração, ele é nosso anúncio. Para que ele serve? Ele serve para captar a atenção do lead comprador com precisão cirúrgica. O que eu preciso ter aqui? Eu tenho que ter um hook que force o avatar a pensar na própria situação. Então é muito importante que o meu gancho, ele já filtre a pessoa, ao mesmo tempo que ela reflete sobre um problema que ela tem. A minha body copy, ela tem que ativar a curiosidade sem entregar demais. Um grande erro que eu vejo as pessoas fazendo é isso daqui, ó. Elas querem que o anúncio já venda por si só. Então não gera curiosidade para a pessoa dar o próximo passo, que é literalmente cair no funil, que é cair na página onde ela vai ter mais tempo, vai ter mais copy. Uma das coisas que a gente sempre implementa aqui nos nossos anzóis é trabalhar com duas emoções primárias, ou ganância ou medo, porque é literalmente essas duas emoções que movem as pessoas. Ou você quer ganhar algo, tanto que o Russell fala isso no livro Segredos do Tráfego, ou as pessoas estão fugindo da dor, ou seja, o medo, ou elas estão indo em direção ao prazer, que é a ganância. Um outro elemento extremamente importante é que o meu anzol, ele tem que ter um elemento de qualificação. Então, dentro da copy daquele anúncio, é importante que eu fale com aquele CP. Onde que está o erro? Já fazer isso aqui no hook. Quando eu trago no hook, por exemplo, se você é um empresário que fatura acima de 50 mil reais, eu tenho um anúncio, cara de anúncio. Com isso, as pessoas pulam, meu CTR cai, meu CPM aumenta, meu custo por lead sobe, dispara e meu CAC nem se fala. Agora, quando eu trago um hook que faz aquele cara refletir sobre a situação dele, então, por exemplo, você quer descobrir como implementar um sistema de aquisição invisível que te dê de 34 a 52 mil por mês sem lançamento? Fiz o cara pensar. Ou então, eu posso trazer da seguinte maneira. E aí, tá cansado de ter burnout pós-lançamento? O cara começou a refletir sobre a situação dele. E eu já trouxe um elemento de qualificação, mas sem ser muito agressivo. Parece que eu vou trazer um conteúdo. E aí, na minha body copy, eu vou ativando a curiosidade e dentro dela, eu trago esse elemento de qualificação. Ou seja, se você é um infoprodutor que fatura acima de 50 mil, clique em Saiba Mais. Aqui sim eu qualifiquei, mas antes eu chamei a atenção. Isso reduz muito o meu custo por aquisição de lead. O que é muito importante nesse anzol? Ele deve vender o clique e não o produto. As pessoas querem que anúncio venda produto, mas ele não faz isso. Ele só tem que vender o clique, levando a pessoa para o próximo passo, que é cair no funil, que é cair na página de vendas. E é exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar agora. Carta de vendas de 8 minutos. Como eu falei, aqui no Brasil todo mundo trabalha com sessão estratégica. Então o cara chama a pessoa para o anúncio, chama ela para uma página para ela já agendar uma reunião. Nesse anúncio, eu vou chamar o cara para assistir um vídeo. Assista esse vídeo aqui. E esse vídeo tem a seguinte estrutura, ó. Eu vou apresentar a promessa central da transformação do meu método. Eu vou deixar claro para quem que é e para quem que não é. Eu vou mostrar por que ele funciona e os pilares da minha metodologia. Ou seja, o meu mecanismo único. Depois disso, eu vou bater no mercado na solução rasa. Então, pô, você só não escala, porque você está focado em fazer lançamento. Ninguém te ensina a como construir um negócio, como fazer uma arquitetura de aquisição, mas sim fazer só uma estratégia de venda. Essa estratégia não dá certo, sua margem abaixa e seu lucro vai embora. Depois, eu vou provar o meu método com antes e depois, provas sociais, argumentos técnicos, eu vou conduzir para a oferta. Como que eu vou conduzir para essa oferta aqui? Eu vou dizer os entregáveis, quais são os benefícios, e eu não vou dizer o preço. Por quê? Eu quero levar esse pessoal para comprar um high ticket. Eu quero levar esse cara para comprar uma mentoria. E a melhor forma, como eu falei lá no início, se o produto é acima de 3 mil reais, eu levar ele para uma reunião, porque nessa reunião tem um quebra de objeção. Então a gente faz uma CTA para aplicação de reunião com especialista ou com time. Então fica assim na prática. O cara, ele assiste o meu anúncio, ele cai na minha carta de venda. Esse anúncio chama para assistir essa carta explica para ele. Promessa para quem é, método, mecanismo único, bate no mercado, prova o método, diz o que ele vai receber e um CTA para poder falar com o time. É muito importante que você venda o método e gere desejo, mas sem revelar preço. Se você revelar o preço, claro, se for um produto, né, abaixo de 3 mil, ou seja, assim que for mais de 3K, a gente leva para reunião. Então a gente não vai revelar o preço. Manda esse cara para aplicação, ele vai cair no formulário de takeaway. Esse formulário aqui, ele é uma das coisas mais poderosas que tem, porque nele a gente vai inverter o polo da venda. Então, o lead, ele começa a se vender pra gente, e ele começa a entrar em contato. Dessa maneira, ele fica muito mais qualificado. Qual que é o objetivo desse formulário aqui? Qualificar sem gerar fricção
Ou seja, você não está pedindo o cara para te dar os dados antes de entrar no funil. Primeiro você gerou valor para ele e agora sim você vai pedir ele algo em troca. Ele vai criar um comprometimento. Por quê? A partir do momento que a pessoa ela dá um nome, e-mail, telefone, ela traz informações sensíveis e principalmente emocionais, porque a gente vai tirar gatilho de compra, que é dor e desejo, nesse formulário, ela está gerando muito mais comprometimento. Ela vai falar para mim qual que é o problema, o que que ela quer, qual a solução que ela precisa. Além disso, ele vai posicionar valor. Por quê? Essa pessoa agora, ela começa a se vender para mim. Porque dentro desse formulário, o que a gente estrutura? Por que que eu deveria aceitar falar com você? Por que você é ideal para esse método? Por que isso faz sentido? Ou seja, eu começo a inverter esse polo da venda. Outro ponto que você pode implementar, que é o que a gente implementa aqui, para conseguir trazer lead ainda mais qualificado, é filtrar pelo investimento. Então a gente pergunta quanto que esse cara fatura, quanto esse cara é disposto a investir, e muitas vezes, se não quer fazer essa pergunta direta, pode ser de forma indiretamente. Por exemplo, rodei um funil, nesse funil eu não vou perguntar o faturamento dele, mas eu pergunto investimento em tráfego. Se esse cara investe 10, 15, 20 mil reais por mês, eu já tenho mais ou menos uma noção que esse cara vai faturar pelo menos uns 50 mil reais. Então faz sentido para mim continuar com ele. E eu gero uma pré-venda, porque ele vai passar por todo esse processo até cair aqui. Esse formulário, ele é muito poderoso porque ele inverte o polo da venda. O lead, ele que passa a se vender aqui agora. Não a gente está o tempo inteiro tentando empurrar um produto ou um método para ele. Dessa maneira, a gente vai ter uma call de conversão bem qualificada, já que o cara vai ter que responder todo esse formulário para ir para a reunião. O que que a gente vai fazer nessa reunião? A gente vai validar o fit e o poder de compra. Então, pior do que você não ter cliente, é você ter cliente ruim que não vai implementar um método. Porque esse cara, ele não vai virar case, vai falar mal de você, vai queimar seu produto. Então, aqui, nos nossos clientes, através desse sistema, a gente valida todo o nosso fit e vê se aquele lead ele realmente tem um poder de compra para aquele produto. Se tiver, a gente apresenta a solução como caminho único, remove todas as objeções que ele tem e fecha a venda. É muito importante nessa venda sair com o Pix e com o contrato na hora. Porque dessa forma você tem um lead muito mais comprometido. Porque, querendo ou não, venda é emoção. Se você deixa esse cara sair para pensar, pode ser que não dê certo essa venda, ele vai ter um milhão de coisas, ele vai criar muita objeção, a família dele vai trazer objeção também. Então, tudo aquilo que você matou, ó, cai por terra. Por isso, só sai da call com Pix e contrato assinado. Ou seja, o cara passa por um anzol que vende o clique, depois ele vai para uma carta de venda que vende um método, depois ele passa por um formulário que investe o polo da venda, depois só vai para a reunião só para retirar o dinheiro. Dessa maneira, com esse sistema, a gente filtra e aquece o leads antes da call, aumentando a taxa de conversão. E se você tem um negócio digital que é faturar de 34 a 52 mil reais por mês, basta você implementar engenharia de aquisição invisível, qualificação monetizada e sistema de agendamento. Porque assim você vai converter a atenção orgânica em receita previsível direto do Instagram, você vai atrair o máximo de compradores qualificados para ascensão em produtos de maior valor, vai qualificar e agendar leads prontos para comprar usando carta de vendas. Agora é só implementar.